traçando agora um retrospecto histórico do movimento denominado de constitucionalismo, tá? A gente menciona o surgimento das primeiras normas de perfil constitucional. Qual é o perfil constitucional? Esse perfil de norma que vem limitar o poder soberano do governante e, ao mesmo tempo, garantir respeito aos direitos do povo, né? E a gente tem, embora o constitucionalismo na antiguidade e na Idade Média ainda não fosse pensássemos ainda numa constituição como essa de hoje, né, como um documento solene que acaba sedimentando e organizando, né, todas essas normas de caráter constitucional, todas essas normas de organização do Estado, de limitação de poder e de respeito a direitos do povo, representadas dentro de um único documento, né, denominado Constituição. Embora a gente não tivesse ainda essa noção de Constituição escrita na Antiguidade ou na Idade Média, porque isso vem surgir só na Idade Moderna, né, já existia na Antiguidade e na Idade Média o surgimento, marcos históricos, né, determinados acontecimentos históricos que levaram à criação de normas com perfil constitucional. Criação de normas ainda na Antiguidade e lá na Idade Média que eram verdadeiras normas constitucionais porque vinham limitar o poder, a autoridade dos soberanos, a autoridade dos monarcas na época e ao mesmo tempo garantir direitos ao povo, né? Normas que organizavam o Estado, né? E por isso denominadas de constitucionais, porque tem esse perfil de constituir, organizar a administração estatal, o exercício do poder pelas autoridades que estão à frente do Estado, tá? Então, o constitucionalismo ele surge muito antes da noção de uma Constituição que reunisse todas essas normas, né? Mas com determinados momentos históricos que demonstram que na evolução da sociedade já se produziam documentos de perfil, de caráter tipicamente constitucionais, dada essas características que essas normas eram produzidas, características de limitação de poder e de respeito aos direitos do povo, tá? Então o constitucionalismo passa pela Idade Antiga, né, pela Antiguidade, passa pela Idade Média, pela Idade Moderna, chegando à Idade Contemporânea, né, ao momento histórico mais atual, mais contemporâneo do constitucionalismo. E a gente então traz aqui um recorte de doutrina para explicar, para ilustrar um pouquinho isso que estamos falando. E o André Ramos Tavares, no seu manual, no curso de Direito Constitucional, ele diz que seria errôneo, né, não seria correto supor que o constitucionalismo surgiu apenas com o advento das revoluções modernas, né, especialmente a partir da Revolução Francesa, né, pessoal, que vieram ali instaurar a democracia e foram afastando os regimes absolutistas, os regimes totalitários e autoritários até então existentes, tá? Porque muitos costumam dizer que o constitucionalismo surgiu só na Idade Moderna, quando a gente passa a ter a noção de uma Constituição escrita com este perfil que a gente conhece, né, de Constituição, que organizava, que sedimentava, que reunia nela todas as normas com essas características constitucionais, com esse perfil constitucional de organizar o Estado, de impor limites a autoridades do Estado e ao mesmo tempo traçar direitos ao povo, direitos para uma existência, uma convivência em sociedade mais digna, né? Então é errôneo supor que isso o constitucionalismo só veio surgir na era moderna, não. Nós temos traços, nós temos determinados momentos históricos, ainda na Antiguidade e na Idade Moderna, que marcam o surgimento do constitucionalismo nesse período, porque neste período levou à edição de normas com essas mesmas características das normas constitucionais que conhecemos na Idade Moderna, apenas não reunidas num documento solene denominado Constituição, mas já existiam leis, né, esparsas com características de organizar a vida dentro do Estado.
E falando então do primeiro momento histórico, dessas primeiras leis, dessas primeiras normas jurídicas com características constitucionais ao longo da história, a gente então fala do primeiro momento histórico do nosso constitucionalismo, tá? Eu digo nosso, não no brasileiro, né? Porque o constitucionalismo brasileiro, ele surge em 1830, com a nossa primeira Constituição, no período de Brasil colônia ainda, né? Quando não éramos uma nação independente, um estado soberano, e ainda estávamos ali submetidos ao poderio do rei português, né? Do governo português, tá? Mas ali é quando surge a nossa primeira Constituição, né? A Constituição brasileira surge então já na Idade Moderna, né? Já no momento histórico em que as normas constitucionais de organização do Estado vêm sedimentadas num documento único, que no nosso caso, em 1830, era a Constituição Imperial, né? De 1830. Mas o constitucionalismo, ele surge antes disso, mundo afora. E o primeiro relato de surgimento de uma norma constitucional pela doutrina diz respeito à sociedade hebraica, né? Ao povo hebreu. E ainda na antiguidade, com o seu modelo de Estado teocrático, né? Ou seja, em que as autoridades eram ligadas à igreja, eram ligadas ao clero, né? Os hebreus, eles, dentro desse modelo de Estado teocrático, eles já editaram uma norma jurídica que era denominada Lei do Senhor, né? E essa norma jurídica, ela impunha limites ao poder político dos reis, dos monarcas, né? Das autoridades do Estado. Essa Lei do Senhor, ela dizia que os sacerdotes, né, os representantes da igreja, eles poderiam fazer uma revisão das decisões do rei, das decisões do monarca, quando eles entendessem que aquela decisão política da autoridade estava indo contra a vontade de Deus, contra a vontade do Senhor, tá? Então, essa lei do Senhor, criada ainda na antiguidade pela civilização hebraica, ela já traçava limites ao poder do rei, com a possibilidade dos sacerdotes revisarem aquela decisão, quando entendessem que o rei estava extrapolando os seus limites e que aquela decisão não representava a vontade divina, tá? Então eles poderiam anular as decisões tomadas pelo rei. Nada mais é do que a Lei do Senhor, uma norma de caráter constitucional, porque vem ali impor um limite àquela atuação, que até então não havia limites, não havia possibilidade de uma revisão da autoridade, tá? Então, o primeiro marco histórico apontado pela doutrina do surgimento de uma norma com características de direito constitucional, uma norma tipicamente de direito constitucional, por ter essa característica de limitação do poder da autoridade que está à frente do Estado, ok? Ainda na antiguidade, os doutrinadores, eles citam outro momento histórico importante dentro dessa evolução do direito constitucional, e seria já com a civilização grega, né? Os gregos, pessoal, eram um povo que estava muito à frente da sua época, né? Os gregos, naquele período histórico ainda da antiguidade, eles criaram as chamadas cidades-estados, tá? No qual as cidades-estados gregas, elas representavam na época uma grande racionalização do poder político, né? Eles já traçavam o exercício do poder político de uma maneira muito mais racional, de uma maneira muito mais organizada do que se podia pensar naquela época da antiguidade. Por isso que dizíamos que podemos dizer que eles estavam muito à frente da sua época, porque eles tinham uma racionalidade na forma de prever a organização do poder político, né? Os ideais de democracia que já surgiam na época, a própria ideia de limitação do poder, a própria ideia de distribuição de funções para separação do poder, né, para várias autoridades e não a reunião na mão de uma única autoridade, tá? Então, com relação às cidades gregas, cumpre-nos mencionar que o regime constitucional grego, muito antes do surgimento das ideias, né, desse tipo de
de ideias, né, ainda na antiguidade já traçavam diferentes funções dentro do Estado. Diferentes funções estatais que não eram reunidas na mão de uma única autoridade, como eu falei, o que poderia representar um poder um superpoder, né, com várias possibilidades de tomar várias decisões políticas, né? Eles já previam várias funções, ou seja, uma divisão do poder da cidade-estado distribuída a diferentes detentores, né? Diferentes pessoas que eram escolhidas por sorteio. Olha só o caráter democrático da escolha, né? Escolhidas por meio de um sorteio para apenas um exercício de poder por um determinado tempo. Ou seja, acaba também com a noção de perpetuação no poder do Estado, né? A perpetuação das autoridades à frente do poder do Estado. Porque no período da antiguidade, assim como prosseguiu ainda pela Idade Média, aqui nós estamos falando de determinados acontecimentos pontuais, né? Porque no geral os poderes eram absolutos, o exercício era por tempo ilimitado, né? As autoridades se perpetuavam à frente do poder do Estado e o poder ia passando de pai para filho, de maneira vitalícia, né? Então a cidade grega ela já pensava num regime onde as funções iam ser separadas para não serem reunidas na mão de uma única pessoa, distribuídas para detentores que eram escolhidos por sorteio e para ficar apenas um determinado tempo à frente do poder do Estado, tá? Sendo permitido ainda o acesso a esses cargos públicos a qualquer cidadão. Então qualquer cidadão do povo poderia concorrer, né? Poderia pretender ocupar uma função pública, um cargo público de autoridade dentro do Estado. Veja, surge na antiguidade os primeiros ideais de democracia junto à sociedade grega, né? Então essa racionalização do poder político e a previsão de um regime constitucional onde há divisão de funções, onde há escolha, né, por sorteio de pessoas que poderiam chegar a ocupar esse cargo apenas por um determinado tempo e qualquer pessoa poderia concorrer a um cargo desse, né, a um cargo de autoridade política dentro do Estado. Estas normas, esse regime das cidades-estados gregas marcam também mais um momento histórico em que foram editadas normas com feitio, com características tipicamente constitucionais. Normas constitucionais porque organizavam o Estado, racionalizaram o exercício do poder político e democratizaram o exercício do poder político. E tudo isso está ligado à Constituição, tudo isso está ligado ao direito constitucional. Por isso que, embora na antiguidade não falávamos da edição de uma Constituição que reunisse tudo num único documento solene, essas normas que surgiam de maneira pontual na civilização hebraica, na civilização grega ainda na antiguidade, eram normas tipicamente constitucionais, dadas as suas características, né, de organização do Estado e de organização do exercício do poder, da autoridade, né, do Estado. Então, esse é o chamado movimento constitucionalista na antiguidade, que é marcado por surgimento de normas, né, pontuais de natureza constitucional, ok? Volto no próximo vídeo para falar do constitucionalismo na Idade Média. Obrigado.